Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para vocês mais uma configuração de PC, dessa vez uma configuraçãozinha aqui Full AMD para esquentar, né, o negócio. E vai ser uma configuração que eu procurei não passar ali dos R$3.000, R$3.100. Uma questão é que, por ser uma configuração Full AMD, eu tive que usar o processador FX. Os FX, eles já estão bem antigos, para dizer a verdade, tem 5 anos de mercado, né? Fora que ele provavelmente não deve ter sido produzido em 2011, é bem antigo mesmo. Então, assim, é um processador bem inferior aos processadores atuais da Intel, os Skylakes. E se caso você quiser colocar uma placa de vídeo melhor do que essa aqui do vídeo, eu já não recomendo os modelos da AMD, né, os processadores da AMD. Mas se você for utilizar a resolução Full HD, que é a resolução que eu recomendo, caso você tenha um PC parecido com esse, tá tranquilo, tá de boa, o FX vai conseguir sanar e não vai dar nenhum gargalo com a placa de vídeo que eu utilizei aqui nesse vídeo. Bom, dito isso, vamos aí aos componentes sem enrolação. O processador da configuração, como eu já havia falado, vai ser um AMD FX 6300. Ele é socket AM3+, uma coisa bem importante aqui para quem é leigo, né? Eu sempre explico essa questão. O socket do processador tem que ser o mesmo da placa-mãe para elas serem compatíveis. Fora isso, você também tem a questão do TDP máximo que a sua placa-mãe suporta. Então, quando você for querer montar um PC, seja ele qual for, entre no site da placa-mãe, lá vai ter explicadinho, né, conforme o modelo, a lista de CPU, né, de processadores comportados por ela. E dessa maneira você vai saber ali qual processador você vai poder usar na sua placa-mãe. Bom, esse processador ele tem litografia de 32 nanômetros. Isso daqui indica que ele é um processador antigo, né, já que os processadores atuais da Intel estão em 14 nanômetros. Lembrando que quanto menor a litografia, mais transistores você vai poder colocar dentro do chip, né, do mesmo espaço físico. Isso faz com que a gente tenha uma tecnologia mais avançada, conseguindo assim trazer mais recursos para o nosso hardware, deixando ele com menos consumo e com um desempenho melhor. O clock padrão desse processador fica em 3.5 GHz e ele tem um turbo que vai para 4.1 GHz. Isso você pode ativar ou desativar na BIOS da sua placa-mãe. E o TDP dele é de 95 watts. Lembrando que esse processador aqui ele é um processador desbloqueado. É por isso que a gente tem essa nomenclatura, né, Black Edition, em todos os processadores da linha FX. Ao lado nas fotos eu também vou deixar o programinha CPU-Z, que eu indico para que vocês instalem nos seus PCs, já que ele mostra mais especificações do seu PC e caso você tenha alguma dúvida sobre algum componente, o CPU-Z te explica certinho. Outra questão também é que esse processador ele já vem na sua caixa, já vem aí com a dissipação padrão da AMD. Então não será necessário você comprar nenhum tipo de CPU cooler avulso. Vamos aos valores que eu encontrei para esse processador. No mercado brasileiro eu achei ele por R$480 no preço do boleto bancário. Então você vai imprimir um boleto e vai pagar no lotérica ou em algum banco. E no cartão de crédito sobe bastante porque você perde aí o desconto dado pela loja, vai para R$565. E ao lado nós temos também os valores de Portugal e também dos Estados Unidos. Eu percebi que muita gente desses dois países acompanha o canal, então achei legal aqui colocar esses valores também aqui nos vídeos de configuração. Para a placa-mãe, eu coloquei aqui uma placa-mãe um pouquinho melhor, tá? A gente tem os modelos mais de entrada para quem quiser economizar grana. Pode colocar, por exemplo, uma M5A78L MLXBR da ASUS. Para essa configuração em específico, a gente quer aí alguns recursos importantes. Então eu coloquei uma GA, que é da Gigabyte 970A D3P. Só uma questão aqui importante é que existem modelos da 970A. No caso, o final é DS3P, que ela é mais barata, só que ela não tem alguns recursos que essa daqui tem. Então, peguem sempre o modelo D3P. Bom, alguns recursos importantes que no caso nós vamos utilizar. Ela tem SATAs 6 gigabits por segundo, então você já consegue ter um desempenho melhor se você for colocar um SSD, por exemplo. A placa de áudio on-board dessa placa-mãe ela é bem melhor que os outros modelos também. Esse modelo suporta Crossfire X, que seria Dual Graphics, de placas de vídeo da AMD. Então, se caso você quiser fazer um Crossfire, colocar mais uma placa de vídeo,
você vai poder fazer com essa placa aqui. Ela tem uma margenzinha melhor para fazer overclock, caso o seu processador dê algum gargalo em algum dos jogos atuais. Fora isso, é uma placa-mãe que suporta 32 GB de memória DDR3 e você também vai poder overclockar essas memórias até 2000 MHz. Ali no espelho da placa-mãe, no painel traseiro, nós temos dois USBs 2.0 mais 4 USBs 3.0, entrada RJ45 para rede, uma entrada PS2 que pode ser utilizada tanto em mouse quanto em teclado, e as entradas de áudio. Se vocês perceberem, essa placa-mãe ela não tem entrada para vídeo, né? No caso VGA, DVI, HDMI. Isso porque você vai precisar utilizar uma placa de vídeo para o caso dessa placa-mãe. O único problema dela é que ela é bem carinha. Eu encontrei ela aqui no mercado brasileiro por R$ 480, é um valor bem alto, né? Mas para essa configuração aqui achei necessários os recursos, então não faz mal. Além do mais, a gente conseguiu aí manter o orçamento gastando esse valor na placa-mãe. Para memória RAM, coloquei um módulo da Kingston. Essa memória aqui é a HyperX Savage, né, que é um pouquinho superior aos modelos Fury. E esse modelo tem clock de 1866 MHz. Eu coloquei só um módulo de 8 GB porque está mais barato do que você utilizar o Dual Channel. E Dual Channel não faz muita diferença assim. Caso você queira colocar aí duas memórias de 4 GB, fica a critério de vocês. O que ela tem de melhor dos modelos da Fury é que ela tem uma latência menor. Então trata-se de uma memória que demora 9 pulsos de clock para realizar a mesma operação, né? Enquanto a Fury necessita de 10 ciclos, a Savage faz a mesma coisa em menos tempo. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre latência de memória RAM, vou deixar um artigo aqui na descrição do Clube do Hardware. O preço dessa memória achei por R$ 216, é um valor bacana. E no caso, se você fosse colocar duas de 4 GB, você gastaria ali R$ 240. Por isso que eu coloquei apenas um módulo mesmo. Eu acho que valeu a pena aí economizar uma grana e abrir mão do Dual Channel. E galera, para armazenar nossos arquivos, né, nossos jogos, em vez de colocar um HD, eu acho muito melhor, muito mais jogo, colocar um SSD. E no caso, o escolhido foi um Kingston UV300. E logo de cara, o que vocês percebem é que o modelo tem esse U antes do V, né? Existem modelos também puramente só V300 da Kingston, é o mesmo SSD. A única diferença que eu encontrei é que o modelo UV ele tem tempo de leitura de 520 MB, de gravação de 350 MB, enquanto o modelo V300 ele tem uma taxa de transferência tanto de leitura e quanto de gravação de 450 MB por segundo. Mas caso você saiba a diferença entre os dois modelos, coloque aqui nos comentários, né? Talvez alguém saiba mais detalhes sobre essas diferenças. E para quem acha que 120 GB de espaço é pouco, esse aqui ele é um de 240 GB. E eu achei, veja só, por R$ 335. Quase o mesmo preço se a gente fosse botar um HD de 1 TB, que está custando aí na faixa de 300 a 320 reais. Então, certamente, muito melhor colocar um SSD, mesmo que você tenha que tirar um pouquinho de espaço, né? Quanto à placa de vídeo, como ainda não foi lançado, né, os modelos RX 460 e RX 470, na verdade já foram lançados, né, mas ainda não chegaram no mercado, eu optei por colocar uma R9 380. Esse modelo aqui é o modelo Gaming da MSI, que tem uma dissipação Double Fan. Ela também vem com um overclock de fábrica, pode chegar ali no modo OC a 1000 MHz, sendo que o clock padrão da R9 380 é de 970 MHz, então tem um overclockzinho ali de 30. O TDP dessa placa de vídeo é de 190 watts, então fica recomendado a utilização de uma fonte de 500 watts, pelo menos que seja de boa qualidade. Ela tem 1792 processadores strings, é uma placa de vídeo com 2 GB de VRAM, porém existe um modelo da mesma placa de vídeo com 4 GB de VRAM, só que o valor sobe bastante, cerca de uns R$ 150. Então para essa configuração aqui fica meio complicado. Essa memória ela tem interface de 256 bits e memory clock de até 5600 MHz no modo OC. A MSI colocou um backplate nessa placa de vídeo, toda preta, né, bonitona, com um dragão, que é o símbolo do modelo Gaming da MSI. O backplate, além de deixar a placa de vídeo com um design mais legal, ela também dificulta o PCB de envergar. Assim como outros modelos de outras marcas, ela também tem a tecnologia 0dB, né, que no caso aqui da MSI eles chamam de Zero Frozer, que basicamente é os fãs pararem quando a placa de vídeo não está numa temperatura elevada.
E galera, trata-se de uma placa de vídeo que tem um ótimo desempenho, ela é comparada aí com a GTX 960, e é aquela questão, elas praticamente empatam no desempenho, mas em alguns jogos a AMD vai sair melhor e em outros a GTX 960 tem um desempenho um pouquinho melhor. O valor que eu encontrei dessa placa de vídeo foi de R$ 880, é um valor realmente muito bom. Existem modelos, como eu já falei, de 4 GB, só que esses modelos ficam ali na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.100, então ficou inviável aqui nessa configuração. E galera, para fonte eu peguei a PCIe Electro de 600 watts. Eu poderia ter colocado uma fonte com uma potência menor, até a 500 watts daria tranquilo, só que eu pensei bem depois, a diferença de preço não é tão grande, então vale mais a pena você ter uma folga aí na potência e trabalhar com a fonte mais de boa. Esse modelo aqui, ele é um modelo que tem uma qualidade muito boa, é comparada em qualidade com os modelos CX e também com os modelos da EVGA. Nós temos o selo 80 Plus Bronze, que ultimamente não está tendo uma validade tão garantida assim, né? Já que algumas fontes são mandadas para a Ecova e conseguem obter o selo 80 Plus, porém depois o que é vendido realmente no mercado é uma outra fonte, eles tiram um ou outro componente. Então hoje em dia o selo 80 Plus já não comprova tanto assim sobre a eficiência da fonte. Lembrando que selo 80 Plus não quer dizer nada sobre qualidade, beleza galera? O selo 80 Plus ele é só um selo para comprovar que a fonte teve uma eficiência acima de 80%. No caso dessa daqui, como é o modelo bronze, ela teria que ter uma eficiência de 83% pelo menos. Essa fonte ela não é semi-modular, o cabeamento é fixo, mas os cabos são bem longos, então dá para fazer a montagem em qualquer gabinete. O preço que eu encontrei dela foi de R$ 330, por ser uma marca brasileira. O pessoal da Europa e também dos Estados Unidos não vão encontrar esse modelo, e como alternativa você pode optar por uma fonte da Seasonic de 520 watts. Eu vou deixar aí uma imagem dela passando. Para finalizar, temos o gabinete, que vai ser um Sharkoon DG7000. Esse gabinete aqui, galera, ele tem um valor muito interessante, uma faixa de preço bacana, até R$ 300. E para mim ele é um dos melhores gabinetes nessa faixa de preço. Primeiro eu estou mostrando uma imagem aí pegando a parte frontal e também a tampa lateral esquerda, então eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas. Primeiro que ele tem uma lateral que tem um acrílico maneiro, dá para ver toda a configuração sem ter que retirar a tampa. Na parte frontal, são dois fãs de 120mm que tem LED. Logo acima temos as conexões USBs, dá pra ver que são duas 3.0 e mais duas 2.0. Lá em cima tem um botão de power e do lado tem a entrada para microfone e fone de ouvido. No topo nós temos mais duas entradas para fãs. Eu entrei no site da Sharkoon e lá não está dizendo se ele cabe um water cooler com radiador duplo. Mas eu creio que sim, galera, porque ele tem um bom espaço ali entre o topo e também onde é instalada a placa-mãe. Ainda na parte de cima ele tem uma tela que é removível. Olhando para a parte de dentro, nós temos um espaço interno impecável. Esse gabinete ele tem uma arquitetura que me agrada bastante. Vocês podem ver que não tem baias de HDs praticamente, né? As baias de HDs são todas em outro compartimento que depois a gente vai ver. A única coisa que nós temos são duas baias para driver de DVD, que ao meu ver nem precisava ter. Sobre a arrumação de cabos desse gabinete, ela é feita de uma forma diferente. Olhando dessa posição não dá para ver nenhum tipo de buraco, aparentemente, mas ele tem sim um buraco ali para a gente passar os cabos, eu vou até deixar indicado aí na imagem. E é claro, também tem mais um fã na parte traseira de 120mm, também com LED. Virando o gabinete, dá para ver ali que temos duas baias para HDs, do lado é onde fica a instalação da fonte. Então esse gabinete ele é daquele formato onde a fonte e os HDs ficam em um outro compartimento. E ele também conta com duas furações para a gente colocar SSDs. O preço dele aqui no Brasil é de R$ 290, e um gabinete com todas essas características por esse valor, creio que esteja num excelente custo-benefício. E para finalizar temos a lista de componentes, todas as peças da configuração e também os respectivos preços. No total, gastamos aí R$ 3.011 nessa configuração, preço do boleto bancário, lembrando que eu peguei esses valores no dia 25/7 de 2016. Com isso eu finalizo mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se você por acaso gostou, clique aqui no like, também deixa nos comentários algumas sugestões para os próximos vídeos. Se chegou agora através desse vídeo no canal, clica aqui no botão de se inscrever para você estar recebendo os novos vídeos que forem lançados. Minhas redes sociais, estou passando aqui embaixo, qualquer dúvida, você pode me mandar uma mensagem privada no Twitter, assim que eu visualizar eu vou responder, vou tentar responder o mais rápido possível.
E é isso, galera. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, tamo junto, fui!